Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Antes da gente começar, só um lembrete rápido. Siga o canal Notícias Recentes para ficar sempre por dentro, tá? Hoje o tema é quente, viu? A gente vai mergulhar na recente condenação do comediante Léo Lins. Uma pena de prisão, assim, bem significativa por causa de piadas num show. Para entender isso, a gente se baseou em várias matérias da Revista Oeste, Notícias da TV, Gazeta do Povo, Wall Splash, enfim, fontes diversas. O nosso objetivo aqui é analisar os fatos mesmo, sabe? A base da lei que usaram, que a justiça disse, o que a defesa argumentou. E, claro, o que isso significa para os limites do humor e da liberdade de expressão aqui no Brasil. Porque, olha, o que chama atenção logo de cara é a pena, né? Mais de 8 anos de prisão. Regime fechado. Por causa de um show de comédia. Pesado. Então, vamos aos fatos. A sentença para o Léo Lins foi de 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão, começando em regime fechado. Isso, e não foi só isso, né? Não mesmo. Teve também uma multa bem alta, quase R$1.600.000, e ainda uma indenização por danos morais coletivos. Aí mais uns R$300.000. Uma soma considerável. Pois é. E tudo por causa do show Perturbador, de 2022. Aquele que bombou no YouTube teve mais de 3 milhões de visualizações antes de ser retirado. E o conteúdo, era o centro da questão. Piadas sobre vários grupos, né? Negros, indígenas, pessoas com deficiência, judeus, evangélicos, homossexuais, nordestinos. Piadas que foram consideradas ofensivas. Certo. E a base legal para essa condenação toda? O que a justiça usou? Olha, eles usaram leis que já existiam, sim. Tipo a Lei contra Crimes de Preconceito, que é de 89. E também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. Mas o ponto crucial mesmo, o que realmente pesou, foi uma lei mais recente. A Lei 14.532, de 2023, sancionada pelo Lula. Ela equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Isso significa que virou inafiançável, imprescritível e as penas aumentaram. E segundo, e isso é fundamental para esse caso, ela tipificou o chamado racismo recreativo. Racismo recreativo. Explica um pouco melhor o que isso quer dizer na prática. Basicamente significa que a pena para injúria racial é maior, é agravada, quando a ofensa acontece num contexto que seria de descontração, de diversão, tipo um show de comédia. A lei passou a reconhecer, então, que o humor pode sim ser usado para espalhar preconceito, sabe? E aí previu uma punição mais severa para essas situações. Entendi. Faz sentido a conexão. E os argumentos da justiça para chegar nessa pena tão alta? O que a juíza disse? Bom, a juíza Bárbara de Lima e Sepe, ela argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta, né? Não dá para falar qualquer coisa sem consequência. Ela rejeitou aquela ideia do ânimo jocante, sabe? Aquela coisa de, era só uma piada. Para ela, isso não justifica ofender a dignidade das pessoas. E tem mais. A sentença diz que o próprio Lins, durante o show, teria dado sinais de que sabia que as piadas podiam ser ofensivas, até criminosas. Isso é um ponto importante no argumento dela. Sim, e também pesou a divulgação enorme na internet, o lucro que ele teve com isso. A justiça entendeu que esse conteúdo acabava incentivando a intolerância, a violência verbal. Foi um conjunto de fatores, assim. Claro. Agora, do outro lado, a defesa. A defesa está reagindo bem forte. Imagino. O que eles alegam? Eles consideram a pena totalmente desproporcional. Chegam a comparar com penas de crimes graves, tipo corrupção, até homicídio, e levantam uma preocupação grande sobre o efeito disso na liberdade de expressão, na liberdade artística no Brasil. É uma preocupação válida nesse debate. Sim. Eles argumentam que o Lins estava interpretando um personagem ali no palco, que a intenção era fazer humor, e que inclusive chamaram testemunhas de defesa que disseram não ter se sentido ofendidas com as piadas. E já falaram que vão recorrer, claro. Esse caso todo, ele joga luz de novo naquela discussão super complexa. Onde que a piada termina e o discurso de ódio começa? Não é simples. Com certeza não é. E sobre essa lei nova, a de 2023, que criou o racismo recreativo, ela também recebe críticas, né? Li algo sobre isso na Gazeta do Povo. Exato, recebe sim.
A crítica principal que essa fonte aponta é sobre uma possível subjetividade ou falta de clareza na lei, principalmente na hora de definir o que são grupos minoritários ou o que exatamente configura ofensa nesse contexto recreativo. O receio para quem critica é que essa falta de especificidade possa levar a interpretações muito amplas, sabe? E que isso acabe restringindo demais a comédia, a sátira, a crítica social que usa o humor. É um ponto levantado nesse debate sobre os limites da legislação. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o cenário é uma condenação bem pesada para um comediante, né? Baseada numa lei nova, mais dura, sobre o tal racismo recreativo. E no meio disso tudo, aquele conflito de sempre, como que a gente equilibra a proteção de grupos contra discurso de ódio e discriminação com a garantia da liberdade de expressão, ainda mais artística. É o X da questão. Precisamente. Acho que a grande lição, ou talvez a principal implicação desse caso, é que ele sinaliza uma mudança. Uma postura legal talvez mais rigorosa com o humor que é visto como discriminatório no Brasil. Essa nova lei deu força para isso. Vira um marco, né? Mas a questão de fundo, onde traçar a linha entre o que é piada e o que é ofensa criminosa, essa continua em aberto e é delicadíssima. Não tem resposta fácil, não. Igor, proteger quem é vulnerável ao discurso de ódio, mas sem sufocar a liberdade de criar, de se expressar artisticamente. Ainda mais hoje, né? Com a internet, que tudo se espalha tão rápido para tanta gente. É um desafio enorme. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil para você entender melhor esse caso complexo. E para continuar recebendo conteúdos assim, já sabe, não esquece de subscrever o canal Notícias Recentes. A gente fica por aqui hoje, até a próxima.